Olá, internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com desta segunda-feira, ao vivo, direto do Facebook. Eu estou aqui com ele, sempre ele, o menino mais bonito da Babita, Josias Pereira. Tudo bem, Josias? Tudo tranquilo, Leandro? Não, as pessoas estão dizendo aí que você é o hipster aí da Babita agora. Né? É, hipster, né, cara? Até outro dia eu não sabia nem o que era hipster. Também não tinha a mínima ideia, mas agora estão passando esse elogio. Eu gostaria que as pessoas, inclusive, me escrevessem nos comentários a definição de hipster, porque eu não sei. O pessoal Sinceramente, fala eu não hippie, sei. É uma coisa assim, louca. Pois é. Não entendi também. Né? O pessoal falava que antes era como é que era mesmo? Lamber sexual, e... lamber... Ah, velho, vamos falar a verdade? Não sei. Eu quero falar de futebol, Josias, não é do meu estilo de cabelo, da minha barba, da sua camisa bonita do Locomotiva. É uma homenagem à Locomotiva. Aí. Vamos falar de futebola, da Redonda, do Mineirão cheio em 2 jogos seguidos, do Cruzeiro tomando coco lá no Paraná, do Galo entregando a taça pro Palmeiras. Vamos falar disso tudo? Vamos falar disso tudo. Eu já quero que a galera comente, perguntem, mandem corações, porque o Josias aqui hoje ele está vermelho, porque ele quer muito coração, né, Josias? Muitos coraçõezinhos. E como diz o Bruno, né? O Bruno gosta de fazer o coraçãozinho. Mas não dá pra fazer o Bruno, né? Vamos lá. Vamos falar primeiro do pior jogo, que foi do Cruzeiro. O Cruzeiro enfrentou o Atlético Paranaense, né, naquele lindo gramado sintético, industrial, tampado com sol lá da Arena da Baixada. Um jogo em que o Cruzeiro teve um predomínio no segundo tempo, mas um péssimo primeiro tempo, tão péssimo que o gol foi contra, né, Josias? Exatamente, o gol contra ali do Manuel no cruzamento para a área. O Cruzeiro não jogou bem, também não era, o objetivo do Cruzeiro não era realmente essa partida, deveria ser, mas não era, né? O Mano Menezes poupou algumas peças que eu também não sei se fariam tanta diferença, acho que no caso do Ábila talvez teria feito essa diferença, mas no caso do Sobis, que não vem jogando muito, né? Tá devendo com a camisa do Cruzeiro ainda. E o Edmar também acho que faria uma falta boa aí pro Cruzeiro, né? Ele que não jogou também nessa partida contra o Atlético Paranaense. E aí o Cruzeiro foi com um time ali misto, alternativo, como as pessoas gostam de falar agora, né? Saiu do misto, agora é alternativo. Colocando ali o William, né? Brian que realmente continua... não justifica a sua contratação, desde a sua chegada aí, essa saída do América, campeão mineiro, veio para o Cruzeiro e até hoje também não mostrou muita coisa, um jogador bem limitado ali para esse esquema aí do Mano Menezes. Mas, de qualquer forma, o Cruzeiro melhorou na segunda etapa, teve algumas chances, Bruno Ramires, o próprio Bruno Rodrigo também metendo uma bola na trave ali, mas não foi um time muito efetivo e acabou deixando escapar aí, lembrando que o Atlético Paranaense é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro e não perde lá. E o Sidney Lobo, após a partida, falou que o Cruzeiro demorou um pouquinho a entender como é jogar no gramado sintético ali da Arena da Baixada. Olha só, Bruno Ramires, definição para Bruno Ramires. Fraquíssimo. Com certeza. Não sei qual é a dele, se... Até agora eu tô tentando descobrir que posição que ele joga, né? Mas ele é um cara fraco, assim, não dá. Ele não é que ele não merece vestir a camisa do Cruzeiro. Não dá pra ele vestir a camisa do Cruzeiro. Assim como o Lucas também não dá, né? E aí temos uma lista aí de alguns jogadores do Cruzeiro que realmente esse ano, gente, vieram pra cá, sei lá, fazer o quê? Passear, conhecer a Lagoa, sabe? Fazer um tour no Mineirão dentro do campo. Não dá para entender. Os jogadores do Cruzeiro esse ano, tem até gente citando aqui, ó, William, Brian, Cabral, Bruno Ramires podem ir embora. Essa é a mensagem do Renato Elias. Eu concordo com você, viu? Para mim isso daí já... O William agradecer pelos serviços prestados, né, e tal. Também tá querendo ir embora, né? Não tem porquê dele ficar mais, né? Eu lembro, a cena clássica do William foi nessa partida de quarta-feira contra o Grêmio. Ele, após a partida, participando da rodinha de bobo lá. O aquecimento não, né? Para manter a preparação, os jogadores reservas, após a partida contra o Grêmio. Ficaram lá batendo bola no Mineirão, né? O Mineirão já vazio, decepcionado com o resultado do Cruzeiro, derrota para o Grêmio. E ele, o William, que já prestou tantos serviços, né, produtivos para o Cruzeiro, lá no meio dessa galera. Acho que a pior sensação que o jogador pode ter é essa aí que o William está tendo, porque ele foi um jogador muito importante para o Cruzeiro e agora não está rendendo absolutamente nada. O Maicon Henrique pediu para a gente mandar um abraço
para o bairro Darcy Vargas, em Contagem. Obrigado, Maicon, pela participação. O Hans William Júnior elogiando a torcida do Cruzeiro, né? Falando que acredita no título brasileiro, não sei de quê, de cair, sei lá, enfim. O Ronaldo Ferreira pede um abraço para São João del Rei. Um abraço, São João del Rei. Tem muito tempo que eu não visito São João del Rei. Também, tem muito tempo. Precisando ir lá, viu, cara? Lá é muito bonito. O Renato Elias pediu pra gente mandar um abraço para Rio Acima. Um abraço, pessoal de Rio Acima. E o Cruzeiro tem um desafio importante agora, na quarta-feira, né? Um desafio que para mim é impossível contra o Grêmio. É um jogo muito complicado. Se empatar já era difícil, Josias. Se empatar lá já é um negócio, né? Complicado. Nervoso, mano, lá na Arena Grêmio. Imagina jogar precisando meter 3 balaios pra dentro do gol do Marcelo Groi. Complicado, né, cara? Difícil. O Mano Menezes, como a gente disse aqui, poupou alguns titulares do Cruzeiro acreditando nessa partida, acreditando na reviravolta. Coisa que eu acho também muito complicado, muito difícil de acontecer, quase impossível. Até porque o Cruzeiro nunca conseguiu fazer o resultado historicamente, né? Nunca conseguiu fazer esse 3-0 lá na casa do Grêmio. Tudo pode acontecer, é futebol, mas o Grêmio está muito bem montado, armadinho ali, né? Assim como fez aqui no Mineirão, agora que tem o resultado na mão também, vai jogar de uma certa forma mais precavida e tranquila dentro dos seus domínios. Agora é futebol. A gente sabe que tudo pode acontecer, mas vai depender muito de como o Cruzeiro vai entrar e principalmente como a defesa, né, esse meio-campo do Cruzeiro vai se comportar, porque se o Cruzeiro sonha com alguma coisa ainda, é necessário, quase obrigatório, não tomar gol na Arena do Grêmio. Eu discordo. Discordo. Porque... Silêncio, né? Silêncio no silêncio, recita. Pra mim, eu faria uma tática suicida, cara. 5 atacantes, 4 volantes, sei lá, fazia um negócio louco lá. Porque o Cruzeiro tem que fazer gol, não importa. Não importa quantos gols o Cruzeiro faça, desde que ele tenha 2 de vantagem em relação ao Grêmio. 3-1 dá Cruzeiro, 4-2 dá Cruzeiro. É claro que é muito difícil fazer gol. É claro que é muito... o gol é o momento, todo mundo sabe, é o momento mais difícil do futebol. O momento maior do futebol. Então, você tem que trabalhar para tentar isso, velho. Se você ficar preocupadinho com defesa, amiguinho, o negócio vai... Eu falo mais a questão do meio campo, né? Para guarnecer ali, porque até que a zaga do Cruzeiro ultimamente tem conseguido bons jogos, tem feito bons jogos, tirando esse jogo do 2-0 para o Grêmio aqui no Mineirão. O resto do Cruzeiro vem de uma invencibilidade de uma defesa sem ser vazada há muito tempo. Então isso já mostra aí um pouquinho do domínio aí dessa defesa, que melhorou bastante com a chegada do Mano Menezes, né? A gente via, por exemplo, na época do Paulo Bento, Bruno Rodrigues era uma negação total, né? Se não fosse o Paulo Bento batendo no peito falando que ia assumir a permanência do Bruno Rodrigues, né? Não ia ir pra frente. Agora o Mano também, a gente fica falando muito sobre o Mano, sobre o que ele tem feito no Cruzeiro e tal, mas ele também precisa de algumas puxadas de orelha assim, da imprensa de vez em quando. Por exemplo, esse jogo contra o Grêmio mesmo, colocar o Alisson ali, o Alisson que não vem bem, né, desde a sua lesão, colocar ele como lateral a minha opinião sobre o Alisson é que, pra mim, não dá mais. Sim, sinceramente. É um cara que entra no segundo tempo para fazer a mesma jogada, alçar a bola na área para atacante de 1,65m que o Cruzeiro tem. Gente, não é assim que joga futebol, acabou isso, sabe? E o Alisson só faz a mesma jogada. E eu, sinceramente, vendo o Alisson jogar, cansei, de verdade. Então é isso que o Cruzeiro precisa de fazer 3 cocos no Grêmio, ou fazer 2-0 para os pênaltis, e aí sim vai estar na final da Copa do Brasil, o que eu, sinceramente, não acredito, apesar de uma parte da torcida ainda acha que é possível, né? Se fosse aquele time de 2003, eu até acreditava, mas esse time aí, infelizmente, não vai dar, não. Vamos falar do Atlético Mineiro, Josias? Sim. Jogão bom, né, velho? Ali foi suave, né? 2-2 contra o Flamengo, o Atlético fez um primeiro tempo, na minha opinião, terrível, mas no segundo tempo ele, com as mexidas do Marcelo, viu, torcedor do Galo? Ele fez algumas coisas interessantes e aí colocou o time pra frente e aí ele mandou no jogo e conseguiu uma virada heróica e até, na minha opinião, um pouco inacreditável, né? Mas aí a defesa do Galo
entregou o título para o Palmeiras, na minha opinião. Antes de você analisar, temos perguntas, na verdade comentários. Geraldinho Nogueira Souza fala que o Galo não tem espírito de campeão, não temos treinador. O pessoal manda abraço aí para Itambacuri, Minas Gerais, Ipatinga, Uberaba, todo mundo ligado aqui no esporte.com. Quem, gente? O Ronaldo Ferreira manda boa tarde pra gente. Boa tarde, Ronaldo. Vocês acham que o Palmeiras já seria o virtual campeão? Pra mim sim, né? Analisando a tabela do Palmeiras também, o Palmeiras vai pegar agora o Internacional, né? Então, o Internacional vai pegar o Atlético no meio de semana, depois vai pegar o Palmeiras. É bem provável que o Celso Roth coloque reservas mesmo contra o Atlético novamente, assim como ele tem feito na Copa do Brasil praticamente inteira, né? Porque o objetivo do Internacional é escapar do rebaixamento. De qualquer forma, caiu de paraquedas na semifinal da Copa do Brasil. Porque não era a intenção e o Santos foi muito incompetente nas quartas de final e não conseguiu vencer o time reserva. Se fosse para fazer gracinha, era melhor nem estar aí, né? Exatamente. Mas isso foi a questão também do Santos, né? O Santos não conseguiu ganhar do time reserva do Grêmio. Do Internacional. Não, e agora fica bolado com você. Não vai ficar bolado, porque até ele sabe disso também. Não, só que você confundiu o Grêmio com o Inter aí, ó, não pode, não pode. Só tem aqui errar vermelho, pode, fazer isso vermelho não pode. Vermelho em homenagem ao Internacional, né? Falando um pouco do jogo, é claro que o Flamengo teve seus méritos. Tem um baita jogador chamado Guerreiro, tem outro baita jogador chamado Diego. Mas é nítido e notório que a defesa do Galo falhou nos 2 gols do Flamengo, sendo que o segundo gol, na minha opinião, ele é inacreditável, inexplicável. Como é que isso acontece? É imperdoável, inclusive. Naquele momento, o Atlético não devia aceitar a proposta do Flamengo de alçar a bola na área, ficou lá dormindo e tal, e a bola sobrou justamente no pé do Guerreiro. Que é o principal. Ainda errou o chute, ainda bate na zaga e entra, mata o Vitor. Então, gente, nessas horas é que a gente vê que o Palmeiras realmente não dá mole, né, Josias? Porque ele vai chegar na hora H, ele vai decidir. É claro que ele perdeu para o Santos no último fim de semana, mas não dá para contar muito. Era um clássico, era uma situação mais difícil, era uma situação muito complicada de chegar na Vila Belmiro e ganhar. Mas a gente sabe que o Palmeiras de 5 jogos agora tem que tropeçar 3 e o Galo ganhar 5, meu amigo. Aí ficou difícil, né? Ficou difícil, realmente. O Atlético até caiu para 4º lugar, porque o Santos ganhou e passou o Atlético. Mas essa questão da zaga que a gente vem destacando, né? Quem diria que o Leonardo Silva faria falta para o Atlético, muita falta, e muitas pessoas muitos atleticanos pedindo, inclusive, a entrada do Edi Carlos, né? Porque eles estão, os atleticanos aí, pelas redes sociais, estão numa briga com o Gabriel, que é uma coisa assim, até de certa forma, eu acho até pesada, né? Porque o menino está entrando e tal, tem mais velocidade, mas realmente é uma situação complicada, porque o Atlético está brigando aí por títulos e qualquer falhinha, a torcida vai em cima mesmo. O Gabriel tem essa questão de ser um menino da base formado no Atlético, mas precisa também guarnecer melhor essa defesa do Atlético, porque os gols que o Atlético sofreu realmente foram falhas defensivas, assim como o Eraso também, que fez uma partida muito ruim, todas espanadas ruins, saídas de bola ruins. A turma aqui homenageando o Eraso, né, pedindo para ele sair do Galo. Isso, tá aí, né? Aí tem perguntas aqui do Vinícius Martins, pergunta-se o que o Marcelo Oliveira precisa melhorar no Atlético. Gente, assim, taticamente falando, eu acho o Atlético um time comum. É um time que joga no 4-2-3-1, é um time que já está meio que dominado pelos outros times nessa questão, porque já sabe exatamente o que o Atlético vai fazer. O Atlético não faz variação tática, o Atlético não faz variação, nem inversão de jogadores direito ele faz, né? É um time mais preso, então ele é um time previsível. O Atlético é um time previsível. Agora, é um time de qualidade, é um time que tem na frente só Fred, Prato e Robinho, né? Assim, não dá para você questionar esses jogadores. A questão da defesa é que é um ponto-chave, porque Rafael Carioca, Leandro Donizete e Júnior Urso, teoricamente, brigam por 2 vagas. Sim. Às vezes, o próprio Marcelo Oliveira dá uma liberdade maior pro Júnior Urso, né? Claro. A questão é que o Rafael Carioca não tá jogando nada, né? Deixa pra seleção. Não tá jogando nada. A verdade é essa, tá jogando nada. E aí você
sobrecarrega o Leandro Donizete, que é um cara que, na minha opinião, ele só marca, a qualidade de passe dele é um pouco deficitária, então fica mais difícil trabalhar essa bola no meio campo mesmo. Sim. E aí é que os times, principalmente fora de casa, conseguem dominar as ações, porque aí no meio campo as ações ficam todas para o time da casa, e aí fica difícil você tentar alguma coisa. Você vive de lampejos, né? Lampejos ou do Fred, ou do Lucas Prato, principalmente do Robinho, né? Que tem sido, na minha opinião, o melhor jogador do Atlético nesses últimos tempos. E aí tem uma pergunta aqui do Otávio Dias, ô Josias, e aí já falando de Copa do Brasil. O Atlético enfrenta o Internacional na Copa do Brasil na próxima quarta-feira, feriado. Independência, não é Mineirão, Independência. E aí já está, na minha opinião, já está classificado, vai pegar um time lero-lero do Internacional, que agora o Inter precisa fazer 2-0 para se classificar. Então, gente, é muito difícil. Vocês acham que o Atlético com essa zaga consegue parar o Luan em uma eventual final de Copa do Brasil? Ô, meu caro Otávio, é difícil falar, né? Porque a gente não sabe nem se vai ter o jogo, mas a gente vai falar. Para mim vai ser essa final mesmo. O Luan é um jogadorzaço de futebol. É um cara que é um menino que tá crescendo, é um cara que chuta muito bem. Contra o Cruzeiro a gente viu isso, né, Josias? Sim. E a defesa do Galo é essa aí que a gente tá vendo. Sem o Leonardo Silva, que pra mim também já devia ter... Já devia ser aposentado. Né? Vai ficar vulnerável. Vai deixar o Douglas jogar? A questão não é nem o Luan, não. A questão é deixar o Douglas distribuir aquela bola no meio campo. O Wallace com também. Tanta facilidade. O Grêmio tem um meio campo interessante, né? Isso. Você tem ali o Ramiro, você tem ali o Adilson, você tem ali o Wallace, você tem ali o Pedro Rocha, você tem ali o Luan. Pedro Rocha, jogador muito bom. Você tem bons jogadores, né? Sim. É um time que você vai olhando pelos nomes, não é um time nosso, você fala assim, nossa, sensacional. Não é nada disso, mas é um time que é muito bem treinado também. Com certeza. O Roger deixou uma herança pro Renato Gaúcho muito boa, né, Josias? Isso, o próprio Renato Gaúcho é esperto, né? Ele não ia mexer no Grêmio de uma hora para outra, não. Ele tá aproveitando tudo que o Roger deixou e tá fazendo o Grêmio jogar, relembrando aquele Grêmio que começou muito bem na mão do Roger nesse início no início do Brasileiro. Então ele tá aproveitando exatamente o melhor que o Grêmio tinha e tá colocando ânimo, né, nos jogadores, que isso com certeza no vestiário deve trabalhar bem, né? Então ele tá fazendo o básico e tá aí chegando, né, nessa final de Copa do Brasil. Aí, né? E nas últimas, principalmente nos últimos 2 anos, o Grêmio não tem feito feio contra os mineiros, não, né? Não. Esse ano, inclusive, aquele 3-0 no Independência pro Grêmio foi um negócio assim que, naquele jogo eu vi que o Atlético ia ter muito problema para ganhar o Campeonato Brasileiro. E esse 2-0 do Cruzeiro foi um negócio assim absurdo, né? Foi. O Cruzeiro não teve um escanteio no jogo inteiro. Há 2 semanas atrás ele jogou contra o próprio Grêmio. Isso, aqui. E ganhou numa cobrança de escanteio assim, tal, Henrique. E aí foi difícil. Então, o próprio título da Copa do Brasil, que é a grande motivação do Grêmio na temporada, é um alento para o Atlético ficar esperto, porque esse time é muito perigoso, é um time traiçoeiro, como diz, né? Isso. Ele consegue armar a arapuca certinho para sair rápido no contra-ataque. E aí tem que ficar esperto, mano, porque se deixar esses meninos correr também, vai ser difícil segurar, né? Porque toda uma coisa motivacional, né? A própria situação do Grêmio, que não ganha um título nacional há 15 anos, né? É muito tempo, né? E a torcida tá cobrando. A última vez foi com o Tite, aquela 2001. Copa do Brasil em 2001, né? Aquela geração lá do Grêmio. Então, a pressão aumenta, a torcida quer esse título, quer buscar alguma coisa para ir para Libertadores também, de uma forma direta, né? Tranquila. Então, é uma grande oportunidade para o Grêmio. E como a gente disse aqui, o Internacional realmente já vinha com o time reserva, né? Então, o Atlético com praticamente os 2 pés na final da Copa do Brasil. E tem a obrigação de vencer, não tem nem de empatar, não, tem a obrigação de vencer. Com certeza. E aí a gente tem que ficar esperto e ver o que vai acontecer em relação à própria temporada do Galo, né? Porque o Santos passou, o Atlético agora é o 4º colocado, então se o Atlético não ganhar a Copa do Brasil, se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje, o pessoal gosta muito de falar isso, né? Principalmente quando você está na liderança. Pré-Libertadores. Quando você está na liderança é ótimo, né? Se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje, nós seríamos campeões. Pô, legal, mas faltam 500 rodadas ainda. Isso. Mas se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje, o Atlético estaria na pré-Libertadores. E correndo o risco de pegar times tipo Cerro Porteño,
Porque vai ficar muito mais River Plate complicada. tá ali podendo classificar vai ficar também. muito mais complicada essa pré-Libertadores por conta desse aumento aí. Porque a galera tem que entender o seguinte, eu sempre falo isso aqui, gosto de ressaltar, porque realmente é um negócio que a gente tem que focar. Dos 16 times da pré-Libertadores, só avançam 4. Isso. É simples, a matemática é essa. Exatamente. Né, Josias? Isso. Então, agora com esse inchaço aí da Libertadores, né, de times, por conta da mudança, realmente deixou a pré-Libertadores muito mais disputada, uma questão de mata-mata que já tinha, mas agora se dividido em 2 etapas, 4 avançando aí para a fase de grupos, então vai ser bem complicado essa Libertadores, dependendo dos cruzamentos aí que teremos nessa competição. Amigo, 2 eliminatórias, por exemplo, são 4 jogos, pode acontecer qualquer coisa. Com certeza. O Gelson Santos pergunta não, ele xinga, né? O Júnior Urso não marca ninguém, é péssimo. A torcida xingou o Marcelo por conta disso, né? Ele tirou o Donizete, deixou o Júnior Urso, mas acabou dando certo. Dando certo. Claro, quando você tá perdendo, meu amigo, você tem que ir pra frente, né? Você não vai ficar também esperando. Era tudo ou nada, já tá com o pé atrás aí com o Marcelo Oliveira há muito tempo, né? E eu acho... É injusto. É injusto. E eu acho, sinceramente, assim, se a temporada do Atlético não terminar em título, muito provavelmente o Marcelo Oliveira não deve continuar no Porque Atlético. comete os mesmos erros, né? Se acontecer isso, vai cometer os mesmos erros da diretoria passada, aí tem não, que né? Da ver última quem temporada. que vai ser, né? Aí traz um outro Aguirre aí perde meio ano, né? Aí, velho, aí a gente sabe o que acontece, né? Complicado. Então é isso, né, Joe? Hoje um videozinho mais curto aqui pra gente poder trabalhar em paz também, né? Exatamente, né? Tá bom? Vamos continuar aí, né? Muitas coisas acontecendo, né? E preparação dos clubes para esse meio de semana aí de Copa do Brasil, né? Encerrando também a Copa do Brasil. E depois tem aí o Super Clássico Brasil-Argentina, mais de 52 mil ingressos vendidos, uma dificuldade tamanha para comprar ingressos. Agora tá até tranquilo, né? Mas porque agora sobraram uns de desconto, né? Agora é só quem tem bala na agulha aí. Bala, né, Josias? Pra comprar, até ter show, né? Lá vai ter show, camarotes e tal. Então exatamente. Agora, vamos ver como é que vai ser. Só o Luciano Huck aí que já tem o ingresso já garantido. Deve ter. Então é isso, Joe. Valeu, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez e um abraço a todos os nossos internautas aí ligados. Internautas é uma palavra que tá caindo em desuso, né? A gente tem que criar alguma outra coisa. Facebookeiros. Facebookeiros, né? Facebookeiros. É feio também, né? Facebookenses. Os nossos, sei lá. Enfim. Vamos criar alguma coisa aí algum dia. Então é isso, internauta. Ou se eu vou falar internauta, vamos falar. Seguidores. Né? Leitores, sei né? Lá, uma coisa assim. Fãs não, porque nós não temos fãs. Não temos. Então vamos lá. Obrigado, caro leitor do Jornal Tempo, do portal Super FC. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã eu estou de volta aqui para fazer o giro esportivo do dia. Então é isso, obrigado, até a próxima e tchau!